Olá, alunos do quarto ano, estamos aqui de novo para mais uma correção, certo? A orientação que a tia Fernanda vai dar para vocês é que para que vocês tenham feito essa atividade, vocês precisam ter lido o livro, certo? Até porque vocês entraram de férias, né? E isso é importante para que vocês retomem o conteúdo. Né? Então, assim, a gente fica de férias, a gente acaba esquecendo do conteúdo. Então, assim, deem uma lida no conteúdo, vê se vocês sabem mesmo, né? Tentem realizar essas tarefas sem olhar o livro, sem consultar o livro, né? Tentem fazer as tarefas assim, como se vocês realmente tivessem aprendido o conteúdo. Joia? Então, vamos começar agora a nossa correção. Então, ela se refere a uma revisão, então é aquele conteúdinho lá, que fica lá no final do nosso livro de história, né? Ela se refere a toda a unidade 1, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, tá bom? Então, vocês vão ler os dois capítulos e daí vão fazer essa atividade, joia? Então, olha lá, no número 1 pergunta, o que se pode perceber observando o modo como o personagem está buscando um endereço em cada uma das imagens? Então, olha lá, nesse primeiro endereço a gente vê o motorista lá nos tempos de antigamente, né? Lá nos tempos que a tia Fernanda era criança, que a mamãe e o papai eram criança. A gente não tinha GPS, não é mesmo? Então a gente procurava as ruas, tinha na época a lista telefônica, a gente abria a lista telefônica e na lista telefônica tinham mapas, tinha além dos telefones de todas as pessoas da cidade, tinha o mapa da cidade. Era por lá que a gente procurava. Então, assim, aqui, o rapaz que está no carro, ele está procurando através de um mapa. E nesse segundo quadrinho, no quadrinho amarelo, ele está olhando o celular e procurando a localização pelo GPS, igual a tia Fernanda ensinou vocês lá pelo Google Maps, certo? Então, vocês vão escrever que pode-se perceber que desse quadrinho para esse ocorreram mudanças tecnológicas que influenciaram o modo de vida das pessoas se localizarem, certo? Antigamente a gente consultava o mapa antes de sair de casa ou arrancava a página dele, saía com ele para que a gente pudesse chegar no local. Hoje não, hoje a gente liga para a pessoa e fala: ô fulano, qual é a sua manda a sua localização, aí a pessoa vai lá e envia para você, não é mesmo? Então mudou bastante. Número 2, observando essas duas paisagens, o que vocês podem concluir olhando essa paisagem e essa aqui? Em crianças, a gente pode perceber o quê? Que ainda em muitas cidades, muitos locais, né, as imagens, as fotos ainda são parecidas, né, nos dias de hoje. Então, assim, aqui é como era no tempo antigo e aqui como era hoje. Mudou alguma coisa? Posso dizer para vocês que não mudou praticamente nada, né? Então, aí isso diz assim: pode-se concluir que muitos lugares em cidades brasileiras são parecidos ainda hoje com o que eram há muito tempo, né? Então, assim, ó, as duas imagens vão ajudar vocês a ter um conceito, novamente retomar o conceito do que é a permanência. Então, aqui em cima nós tivemos a mudança no número 1, porém embaixo nós tivemos a permanência. Então, a imagem permaneceu praticamente igual, tá bom? Vamos para a página 168. Olha lá, número 3. Leia o texto abaixo e complete as lacunas. A história não estuda apenas as mudanças, estuda também as permanências, ou seja, aquilo que se manteve como era antes. Apesar do passar do tempo, um exemplo é o hábito dos rio-grandenses de beber chimarrão, certo? Então, isso não mudou. Agora, número 4. A tia Fernanda toma chimarrão até hoje, viu? Tia Fernanda não é do Rio Grande, mas a tia Fernanda do Paraná. Lá a gente toma chimarrão também. Então, eu tomo chimarrão desde lá do tempo da minha avó ainda, sabe? Faz muito tempo. Número 4. Os números a seguir estão escritos em algarismos arábicos, que são os nossos números que nós usamos hoje, certo? Escreva-os em algarismos romanos. Então, vocês vão pegar cada númerozinho e vão escrever em algarismos romanos. Consegue focar direitinho para depois eles terem acesso? Ok, então depois é só vocês darem uma paradinha no vídeo que vocês vão conseguir ver a resposta de cada um, tá bom?
O desenvolvimento da agricultura e do pastoreio revolucionou a vida humana, provocando uma série de mudanças. Quais foram essas mudanças, né? Então, olha lá, a sedentarização. Os seres humanos passaram a se fixar num determinado território, a difusão da cerâmica, certo? Do barro modelado e cozido, e o crescimento da população. Essa seria a resposta do número 5. Lembra que eles trocavam de lugar em lugar e aí depois, com o tempo que eles foram se fixando, eles já foram percebendo, fazendo agricultura, foi aumentando a agricultura, o pastoreio, então os povos foram se desenvolvendo, certo? Na número 6, as vantagens, que vantagens tiveram os povos que primeiro aprenderam a moldar metais? Então, olha lá. Os povos que primeiro aprenderam a moldar o bronze e o ferro aperfeiçoaram seus instrumentos de guerra, como as espadas e lanças, e seus instrumentos agrícolas, como as pás e enxadas. E ao aumentarem a sua capacidade de guerrear e de produzir alimentos, garantiram sua sobrevivência e se tornaram mais fortes do que os grupos humanos que não sabiam trabalhar esses metais. Então, muito importante essa questão, número 6, que fala a respeito do desenvolvimento do quê? Dos metais. Como que os seres humanos fizeram? Com qual metal eles começaram, né? Começaram com metal mais maleável, depois passaram para o mais duro e assim foi indo. Certo? Então essa foi a nossa correção, meus queridos alunos, certo? Com isso nós finalizamos a unidade 1 do nosso livro de história. Um beijo para vocês e até a nossa próxima correção.